Olá, tudo bom? Estamos muito felizes porque, mais uma vez, temos o privilégio de estar aqui na sua casa para estudar a Bíblia Sagrada, especialmente nessa série sobre Gênesis e Êxodo, de onde estamos tirando lições preciosíssimas para a nossa vida. Seja muito bem-vindo e que a paz do Senhor esteja com você. Antes da gente entrar no tema de hoje, eu queria apresentar o nosso curso bíblico por correspondência. Ou seja, é um DVD que você recebe de graça e faz o curso em sua casa. Esse DVD, A Última Esperança, foi gravado em Israel, foi gravado na Turquia, na Grécia, também na Itália e também gravamos nos Estados Unidos. É só você mandar, fazer um telefonema para cá ou enviar um e-mail e nós enviaremos para sua casa como presente, um brinde do programa Arena do Futuro. Agora nós vamos entrar no tema de hoje. O tema de hoje é muito importante. Eu diria que é um dos temas mais importantes da Bíblia, porque nós vamos falar sobre a morte e a vida, o estado da pessoa na morte e também sobre a vida, obviamente. E esse estudo está baseado em Gênesis 2 e Gênesis 3. Você viu que Gênesis 1, 2 e 3, praticamente aí você encontra todos os temas principais das doutrinas bíblicas. Está preparado? Vamos então abrir a Bíblia Sagrada, aqui em Gênesis capítulo 1, verso 26, depois Gênesis 2, verso 7. 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Bom, esse verso, ele é muito importante, porque ele diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, o homem foi feito perfeito, saiu das mãos de Deus de maneira perfeita. Agora, o capítulo 2, verso 7, diz como foi que Deus fez o homem. Está escrito, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Bom, esse é o verso-chave para o nosso programa de hoje. Vamos analisando com calma cada frase, cada ideia. Primeiro, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Segundo, soprou no seu nariz, no nariz do homem, o fôlego de vida. Então, o ser humano, de acordo com Gênesis, foi feito de duas matérias, do pó da terra e do fôlego de vida. Somente isso. Veja que Deus não colocou no homem uma alma, não colocou no homem um espírito, não colocou no homem outro objeto, outra entidade, outro tipo de coisa. Deus fez o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida e ponto final. Agora entenda bem, se Deus fez o homem do pó da terra e mais o fôlego de vida, se isso está escrito aqui, por que é tão difícil crer no que está escrito aqui? Por que as pessoas começam a inventar coisas? Dizem, mas e o espírito? Mas e a alma? E isso? E aquilo? Ei, calma aí. Se a Bíblia diz isso, é só isso. E acabou. Agora o final do verso 7 fala assim, e o homem passou a ser alma vivente. Presta bem atenção na frase, o homem passou a ser. Ser é uma expressão muito clara. Ser é diferente de ter, correto? Então o homem não tem uma alma, o homem é uma alma. Diz a Bíblia que o homem passou a ser. Ser, repito, ok? E não a ter. Então o ser humano é uma alma. O ser humano não tem uma alma. E Deus fez o homem do pó da terra e do fôlego de vida. Apenas isso. Agora veja, o que acontece quando a pessoa morre? Quando a pessoa morre, se o homem é feito somente de duas matérias, pó e fôlego, quando o homem morre, o que é que sai dele? É só você pensar. O que é que sai dele? Bom, não pode sair o pó, né? Vai sair o quê? Vai sair o fôlego. A pessoa vai dar o último suspiro. Então sai o fôlego de vida e o corpo vai cair sem vida, esse corpo vai ser sepultado e vai voltar a ser o quê? Vai voltar a ser pó.
Se a pessoa for cremada, ela também volta a ser o quê? Pó. Então é muito simples. Deus fez o homem do pó da terra e soprou fôlego. Quando a pessoa morre, sai o fôlego e fica o pó. É isso. Então, você viu, a vida e a morte, de maneira muito fácil, muito simples. Agora tem uma coisa, né? No nosso país e fora do país, no mundo inteiro, existem algumas doutrinas e algumas ideias que são ideias espiritualistas, ou espíritas, ou até mesmo evangélicas, onde as pessoas insistem em dizer que quando morre uma pessoa, sai uma alma de dentro dela. Você já ouviu falar isso? Alguns dizem assim, não, sai um espírito de dentro dela. E outros ainda acham que essa alma ou esse espírito pode ir para o céu, pode ir para o inferno, pode ir para um outro ambiente como o seio de Abraão, como, quem sabe, aí um estágio intermediário. Algumas pessoas começam agora a crer em outras ideias. Mas eu pergunto, de onde eles tiraram essas ideias? Se a Bíblia diz que o homem foi feito do pó da terra e do fôlego de vida. Quando o homem morre, sai o fôlego e fica o corpo que volta a ser pó. Bom, você precisa entender de onde surgiram essas ideias. Como é que inventaram essas outras filosofias, doutrinas e ideias. Para entender isso, nós precisamos recorrer novamente à Bíblia, especialmente em Gênesis. Nós vamos olhar aqui em Gênesis, no capítulo 2. Lembre-se o seguinte, o homem é uma alma, ok? O homem não tem uma alma, não tem, o homem é. Agora veja, Gênesis 2, verso 16 e também o verso 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bem, a palavra de Deus, a frase de Deus é: no dia que você comer do fruto proibido, certamente morrerás. A frase é: certamente morrerás. Bom, a quem Deus pronunciou essa frase? Deus falou isso para quem? Falou isso para Adão e Eva, as duas primeiras almas viventes. Se eles comessem do fruto proibido, certamente morreriam. Agora veja só quem foi que inventou essa história de que a alma não morre. Quem foi que inventou essa história de que morre só o corpo, mas a alma não morre? Porque isso é uma invenção, isso não é bíblico. Veja só quem foi que inventou e como foi. Gênesis 3, versículo 4. 3, verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ah, você viu quem foi que inventou essa história? Foi a serpente, foi o inimigo. Foi ele quem disse: certamente não morrereis. Agora você tem um problema aqui, porque você tem a frase de Deus que diz: certamente morrerás. E a frase do inimigo: certamente não morrerás. E aí? Percebeu? Duas doutrinas, duas ideias, duas frases, duas maneiras de pensar. Deus diz: certamente morrerás. O diabo diz: certamente não morrerás. Então veja, quem está com a razão? O diabo? Não. Deus, com certeza. Deus está com a razão. Deus disse: certamente morrerás, então certamente morrerás. Mas quando o diabo acrescentou uma palavrinha, acrescentou um não no meio da frase, a frase certamente morrerás é a frase de Deus. O diabo botou um não no meio e disse: certamente não morrerás. Quando o diabo falou essa frase, ele estava instituindo uma doutrina e estava instituindo uma religião. Uma religião que acredita que a pessoa morre, mas continua vivendo logo após a morte. Porque foi o diabo quem disse: certamente não morrerás. E hoje, no século 21, milhares e milhões de seres humanos acreditam na doutrina da serpente. Acreditam na doutrina de Satanás. Porque muita gente acha que morre o corpo,
mas a alma continua vivendo no céu, o espírito continua vivendo não sei aonde. Aqui entre nós, só entre nós. Se a pessoa morreu e continua vivendo em outro lugar, eu pergunto, ela morreu? Ela morreu? Claro que não. Porque se a pessoa diz, fulano de tal morreu, a outro fala assim, o outro chega e fala, ah, mas não chora não, que essa pessoa está no céu. Bom, se a pessoa está no céu, não morreu. E se a pessoa não morreu, o diabo tem razão. Porque o diabo disse, certamente não morrerás. Não é? E o assunto é muito fácil de entender, mas você percebe que as crenças no mundo inteiro, elas estão adulteradas. E as pessoas, inclusive, acreditam, não apenas que o morto foi para o céu ou para outro lugar, mas as pessoas também acreditam na reencarnação e acreditam em vários tipos e níveis de reencarnação. Mas lembre-se que toda essa doutrina espiritualista de que a alma continua vivendo, de que o espírito pode aparecer, que não sei quem pode reencarnar, que não sei quem aparece num centro, que o pai de santo invoca e o espírito do morto vem nele e ele fala com a família. Toda esta situação, tudo isto só existe na cabeça das pessoas que não estudam a Bíblia. Porque quando o diabo disse aqui em Gênesis 3:4, certamente não morrerás, o diabo estava instituindo uma grande mentira. E essa grande mentira, para que ela pudesse ser aceita pelo povo, o diabo teve que fazer algumas contrafações. Você sabe, para você sustentar uma mentira, você precisa mentir outras vezes. E além de mentir outras vezes, é preciso repetir essa mentira com mais frequência, para que ela possa se tornar uma verdade, entre aspas, é claro. Então a palavra de Deus apresenta para nós de maneira muito clara o seguinte, certamente morrerás, certamente morrerás. E o diabo disse, certamente não morrerás. Aí surgiu esse movimento que até hoje domina as televisões, as novelas, os filmes de Hollywood, os desenhos animados na televisão, porque essa visão espiritualista de que a pessoa morre, mas não morre, aí sai uma alma, aí sai um espírito, essas ideias todas, elas são ideias da serpente. E na verdade, o que o diabo quer fazer com isso daí, primeiro ele quer enganar as pessoas, segundo, ele quer que a pessoa perca a salvação. Porque essa ideia da reencarnação, essa ideia de que a alma continua vivendo, o espírito continua vivendo, essa é uma ideia que leva o ser humano a não se preocupar em servir a Deus, em não se preocupar em ser fiel a Deus, porque ela pensa assim, bom, depois que eu morrer, se eu não for para o céu de uma vez, eu vou para algum lugar e alguém vai orar por mim, alguém vai rezar por mim, alguém vai fazer um trabalho para mim e eu posso então sair de um nível X para o nível Y. Entende? Então isso aí é uma armadilha do inimigo. Por isso que ele disse aqui em Gênesis 3:4, certamente não morrerás. Mas você sabe que Deus estava e está com a razão. O inimigo estava e está errado, totalmente errado. Agora eu pergunto, e você acredita em quem? Na doutrina de Deus ou na doutrina da serpente? Em quem você acredita? Você crê que a pessoa quando morre, morreu mesmo? Ou você acha que a pessoa morreu e já foi direto para algum lugar? O mais incrível é que tem pessoas que se dizem evangélicas e que acreditam na doutrina da serpente. Sabe que um dia nós estávamos acompanhando um velório de uma pessoa evangélica e os líderes daquele movimento estavam ali. E a família estava chorando porque morreu alguém da casa. E aí os líderes chegaram, abraçaram a irmã e falaram assim, não irmã, vamos cantar, porque essa pessoa está lá na glória agora, está lá louvando a Deus no céu. Olha só, eu pergunto, de onde eles tiraram essa ideia? Como que eles podem dizer que fulano de tal que morreu, está lá no céu cantando? Isso revela claramente a falta de conhecimento da Bíblia dessas pessoas. E revela claramente que a opinião do Satanás ainda influencia pessoas que, inclusive, têm a Bíblia na mão. Bom, nós vamos mostrar para você agora com mais detalhes que o que Deus falou estava certo e está certo. Você vai entender isso agora, nesse finalzinho desse bloco, no próximo bloco, tem que ficar bem claro para você o que Deus realmente
diz sobre a morte? Bem, aqui na Bíblia, no livro de Gênesis ainda, agora vamos para o capítulo 3, eu quero ler para você o verso 19, 3:19 de Gênesis. Fala assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Viu? Gênesis 3:19. Logo aqui já está dizendo claramente, a Bíblia é tão clara que fala assim, ó, até que tornes a terra. Veja, até que tornes a terra. Não diz assim, até que tornes ao céu, até que tornes ao seio de Abraão, até que tornes a não sei aonde. Não está escrito isso. Está escrito assim, ó, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó te tornarás. Não é fácil de entender? É fácil. Agora, como é que as pessoas começam agora a acreditar em outras ideias de que a pessoa que morreu, não morreu, ela pode voltar, ela pode aparecer, ela pode cantar lá em cima, ela pode fazer isso e aquilo? Bem, prepare-se, hein? Prepare-se, porque no segundo bloco a coisa aqui vai pegar fogo. Porque nós vamos explicar coisas impressionantes a respeito do que a Bíblia diz com relação à morte e o que acontece depois. Tá bom? Preparado? Ok, então aproveita, liga para alguém, chama mais pessoas, porque o Arena já está no ar e eu volto daqui a pouco. Olá, já estamos de volta com a Arena do Futuro para o segundo bloco desse tema fascinante. É um tema meio polêmico, claro, mas o nosso objetivo é ajudar você a entender, deixar bem claro o significado desse tema para que você não tenha dúvidas nunca mais. Mas antes eu quero mandar um abraço para você que escuta pela rádio e para você que está assistindo a Arena pela primeira vez. É um prazer ter você aqui com a gente. Deus te abençoe. Agora sim, com a Bíblia na mão, vamos continuar estudando sobre a morte e a vida, com base em Gênesis 1, 2 e 3. Agora que você entendeu que Deus falou assim, certamente morrerás, e o diabo disse, certamente não morrerás, e essa fala do diabo criou um movimento mundial, onde as pessoas hoje continuam crendo dessa maneira, eu quero lhe mostrar agora alguns textos bastante curiosos. O primeiro texto responde uma pergunta. A pergunta é, a pessoa que morreu, ela volta? Eu quero saber o seguinte, morreu fulano de tal, será que ela pode voltar à noite, em casa, ir lá no quarto, lá na cozinha? Será que pode? Será que a pessoa que morreu, ela pode ir no centro, aparecer lá, conversar com a família? Será que pode? Será que é possível uma pessoa que morreu voltar à sua própria casa? O que você acha? Bom, se você assistiu o primeiro bloco, você já sabe a resposta. Mas se você não assistiu, eu vou lhe mostrar agora em Jó. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó. Esse é um livro muito importante, capítulo 7. Jó, capítulo 7, versos 9 e 10. Pega uma caneta e marque esses versos, porque você vai precisar usá-los a fim de explicar para outra pessoa. Repito, Jó 7, versos 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. E aí, viu só? Você ouviu isso? Diz claramente que, assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura, aquele que morre, ele não volta. Ele não volta. Então você fala assim, pastor do céu, então não volta? Não, não volta. E agora, esses dias, eu vi meu pai que já morreu, ou eu vi minha mãe que já morreu, ou meu filho apareceu à noite para mim. E agora? Bem, deixa eu te falar. Se você acha que viu alguém que já morreu, eu quero te dizer que não é a pessoa que morreu. Ou seja, a pessoa que morreu não apareceu para você. Veja, eu estou te dizendo, baseado na Bíblia, que se o seu ente querido faleceu, e você acha que o viu à noite, que ele entrou no seu quarto, entrou na sua casa, já vou lhe avisar, não é a pessoa que morreu que apareceu para você. Agora, você pode ter visto alguma coisa?
Com certeza você pode ter visto. Mas se você viu alguma coisa, alguém não era o teu parente. Não era a pessoa que morreu. Era uma contrafação do inimigo. O inimigo é especialista em disfarces. E como diz 2 Coríntios 11, versos 13, 14 e 15, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Entendeu? Então o inimigo, ele pode aparecer em forma de quem já morreu para enganar as pessoas ou para confirmar sua tese inicial. Por isso, abra o olho, hein? E tome cuidado. Porque de acordo com a Bíblia, de acordo com Jó 7, versos 9 e 10, a Bíblia é clara quando diz assim: aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Bom, a palavra de Deus, para mim, é suficiente. Não preciso discutir, isso aqui é suficiente. Mas agora eu vou lhe mostrar um outro texto que está em Eclesiastes. Eclesiastes é um livro também muito importante, que está logo depois dos Salmos. Você passa os Salmos e o livro de Provérbios, e em seguida você tem Eclesiastes. Isso está bem aqui. Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Marca, vai marcando tudo. Olha o que diz aqui. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Número 6, amor, ódio, inveja, para eles já pereceram, para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Viu? Esses dois versos, eles são assim tremendaços. Por quê? O primeiro fala assim: os vivos sabem que vão morrer. Claro, eu e você sabemos que vamos morrer um dia. Aí ele fala, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, se a pessoa está morta e você leva flores, e você chora, e você conversa com o morto, e você tenta... Você sabe que na hora do desespero a gente faz tudo isso. Mas a verdade é que a pessoa que morreu não ouve nada, não sabe nada, não tem como. Morreu, morreu. É assim que diz a Bíblia. Ok? A Bíblia é clara quando fala assim, amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. E a Bíblia continua no verso 6 ao dizer o seguinte: para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Bem, essa frase joga por terra a doutrina da reencarnação. Porque a doutrina da reencarnação diz o quê? Diz que a pessoa que morreu, ela pode voltar e pode nascer através de um bebê. Tem gente que diz assim, esse bebê pode ter sido um rei lá da França, um rei lá não sei de onde. Ele viveu, morreu, não cumpriu a missão, então ele voltou, reencarnou aqui no Brasil, nessa criança. Então essa ideia é uma ideia totalmente errada, antibíblica, e vou dizer, não existe. Isso é mentira. Entendeu? Porque a Bíblia é clara quando fala assim, amor, inveja, ódio, para eles já pereceram. E diz, para sempre não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ora, se o morto reencarnasse, então ele teria uma parte naquilo que se faz debaixo do sol. Mas a Bíblia diz que eles não têm mais parte em coisa alguma do que se faz aqui. Certo? Então esses dois versos são muito fortes e claros para nós. Agora, tem uma outra passagem da Bíblia que eu estava pensando se eu deveria mostrar ou não. Eu estava pensando antes, será que eu mostro esse texto, será que eu não mostro? O que você acha, mostro ou não mostro? Deixa eu perguntar para o meu produtor, que está me vendo e me ouvindo, mostro ou não mostro? Ele já me falou, vai pastor, mostra. Porque é o seguinte, esse texto que eu tenho aqui é forte demais, é forte. Tem que segurar na cadeira para não cair, tem que segurar no sofá para não cair, entendeu? Porque esse texto que eu tenho aqui, está aqui, em Eclesiastes. Esse texto aqui é um torpedo, entendeu? É uma bomba assim, que faz a pessoa, ou ela aceita ou ela ficar meio tonta. Está preparado, né? Claro que eu estou usando expressões exageradas, obviamente, mas para mostrar para você a seriedade, a profundidade e a importância do texto que eu tenho aqui. Para você entender o texto que eu vou ler, eu pergunto, quando morre um cachorro, o que acontece com ele? Quando morre um gato, quando morre um leão, quando morre qualquer animal, o que acontece com esse animal? Você já viu um animal morto, não já?
Você seria capaz de acreditar que esse cachorro morto, ele morre e vai para o céu? Não, você vai falar, pastor, isso é um absurdo. Sim, eu também acho que é um absurdo. Mas você acha que quando morre um passarinho, quando morre um gatinho, quando morre um coelho, quando morre qualquer animal, uma vaca, um boi, e como morre todos os dias, né? As pessoas matam os animais todos os dias. Então eu pergunto para você, o que acontece com o animal depois que ele morre? E agora se prepara. Olha lá, Eclesiastes 3, versos 19, 20 e 21. E 21, olha o 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O quê? Como diz o mineiro, uai? Uai, sou. Sim, senhor, vamos ler de novo. Eclesiastes 3,19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Uau! Ouviu isso? Assim como morre um, morre o outro. Assim como morre um animal, morre um ser humano. Captou? Agora veja o verso 20, olha o 20. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Agora sim. Então veja, se você acredita que morre uma pessoa e essa pessoa vai para o céu, você é obrigado a acreditar que quando morre um cachorro também vai, quando morre uma cobra também vai, quando morre um coelho também vai, quando morre qualquer vaca, boi, qualquer um desses, porco e tudo, morreu, vai para o céu. Quer dizer, se você acredita que uma pessoa que morre vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para não sei para onde, ou vai, sai a alma, sai o espírito, você é obrigado a acreditar que todas as galinhas que morrem, todos os frangos que morrem, todas as vacas que morrem, todos os animais que morrem, também vão para lá. E eu pergunto, vão para lá? Vai, me diga. Claro que não vão. Então a Bíblia diz claramente no verso 20, vou ler de novo, Eclesiastes 3, verso 20, todos vão para o mesmo lugar. Quando ele fala todos, está falando do homem e os animais. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Certo? Eu falei que era um texto pesado. É pesado, mas é esclarecedor e importante para que você não tenha mais dúvidas. Tá bem assim? Ok. Agora que você viu esse texto forte que eu havia prometido, eu quero lhe mostrar outros textos para deixar bem claro para você que quando a pessoa morre, ela vai para a sepultura. Não vai nem para o céu, nem para o inferno, nem para o purgatório, nem para outro lugar. Ela vai para a sepultura. Outra coisa, não sai um espírito, não sai uma alma. O único que sai da pessoa é o fôlego de vida, nada mais. E a pessoa morre ali, e ali morreu. A palavra morrer é o quê? É morrer, não é? Morreu, não é isso? Se a pessoa morreu e continua viva, então não morreu. Tá bem? Agora veja uma coisa interessante. Quando a pessoa finalmente desce à sepultura, quando ela morre, você já entendeu que ela vai ficar ali no pó da terra, volta a ser pó, certo? Isso está claríssimo para você. Agora vem a questão. Será que quando a pessoa morre, acabou tudo? Bom, a resposta é não, não acabou tudo. Agora é claro que a pessoa que morreu está realmente morta, está na sepultura, sem dúvida nenhuma. Mas veja a promessa de Deus, e aqui está o ponto. Deus fez uma promessa, e essa promessa está baseada no que aconteceu com Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu, não morreu? Ok, ele foi sepultado, certo? Mas ao terceiro dia ele o quê? Ressuscitou. Então aí está a promessa para mim e para você. Todo aquele que morrer em Cristo também irá ressuscitar um dia para a vida eterna. E aquele que morreu longe de Jesus também irá ressuscitar, só que ressuscitará para a perdição eterna. Entendeu? Então a pessoa quando morre, ela morre mesmo. Mas um dia haverá a ressurreição dos mortos. E a ressurreição dos mortos
Aparece na Bíblia em vários lugares. Eu quero ler para você um texto que está em João, capítulo 11. João 11, na verdade, o ideal seria ler o capítulo inteiro, mas você pode ler em sua casa depois. Em João 11 tem a história da ressurreição de Lázaro. Você lembra que a Bíblia narra a história de Lázaro. Lázaro morreu, foi sepultado, e quando Jesus chegou, Lázaro já estava sepultado há 4 dias, e o seu corpo já estava em decomposição. Aí Jesus foi até o cemitério, e Jesus o ressuscitou. O que chama a atenção na ressurreição de Lázaro foi a maneira como Jesus a fez. Primeiro Jesus manda tirar a pedra. Tirai a pedra da porta da sepultura, ok? Aí tiraram a pedra. Jesus então olha para o Lázaro morto e fala assim: Lázaro, Lázaro, vem para fora. A expressão bíblica em João 11 é exatamente essa: Lázaro, vem para fora. Agora vamos analisar aqui entre nós, só entre nós. Onde estava Lázaro? Diz aí para mim. Lázaro estava no céu? Não, porque se Lázaro estivesse no céu, Jesus teria dito como? Lázaro, Lázaro, desce. Seria assim, não seria? Lázaro, desce. Então, Lázaro não estava no céu. Segundo, Lázaro estava no inferno? Bom, sobre o inferno isso é um outro assunto, né, para a gente estudar depois. Mas aí as pessoas acham que o inferno é lá embaixo. Né? Eu não acho isso. Eu creio no que diz a Bíblia. Mas vamos imaginar baseado na crendice do povo. Então, se Lázaro estivesse lá embaixo, no inferno, Jesus teria dito o que para ele? Lázaro, sobe. Lázaro, sobe. Então Jesus não falou, nem Lázaro desce, nem Lázaro sobe. Ele falou o quê? Lázaro, vem para fora. Onde estava Lázaro? Estava lá dentro, estava lá na sepultura. Por isso que ele falou, Lázaro, vem para fora. Está claro ou não está claro? Então veja, esse é um exemplo bíblico de uma pessoa que morreu e Jesus o ressuscitou, ou a ressuscitou. Assim acontece com cada pessoa que morre. A pessoa morre e vai para a sepultura. E um dia haverá ressurreição. Agora veja o que diz João capítulo 5. João 5, versos 28 e 29. Está escrito assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Confirmou mais uma vez, não confirmou? Ou seja, aonde vai a pessoa depois que morre? Para o túmulo, para a sepultura. E a Bíblia diz, vai chegar uma hora em que todos que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, como Lázaro. Lázaro, vem para fora. E o verso 29 diz assim, e quem fez o bem, ressuscita para a vida eterna. Quem fez o mal, ressuscita para a perdição eterna. E aí? Claríssimo? Claríssimo. No terceiro bloco, eu quero falar para você mais especificamente sobre a promessa da ressurreição, sobre a esperança da ressurreição. Porque até agora a gente explicou o significado da morte, o que Gênesis fala, o que a Bíblia fala. Agora o terceiro bloco vai ser extraordinário. Prepare o seu coração. Até já. Olá, já estamos de volta com a Arena do Futuro para o terceiro bloco desse tema tão especial. Ele é polêmico porque o que o inimigo fez com esse tema gerou uma série de problemas e por isso a gente tem que mexer em cada detalhe, apertar o parafuso, mexer ali, acertar ali, ajustar os ponteiros para que você entenda exatamente o que a Bíblia fala sobre a criação do homem, a morte do homem e a ressurreição do homem. Muito obrigado a você que está conosco no Arena pela primeira vez, você que já assiste sempre e a você que ouve pela Rádio Novo Tempo, um abraço para você, Deus te abençoe poderosamente. Agora nós vamos continuar o tema sobre o segredo da morte, com a base em Gênesis 1, Gênesis 2 e Gênesis 3. Bem, no segundo bloco eu terminei falando sobre a ressurreição e Deus tem uma promessa incrível para cada um de nós sobre a ressurreição. E para que você
acredite mais ainda na ressurreição, você precisa lembrar que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. E por causa da ressurreição de Jesus, nós temos também direito à nossa ressurreição. Ou seja, se Jesus não tivesse morrido na cruz e não tivesse ressuscitado, nós também não teríamos essa esperança. E seria vã a nossa fé. Então, Deus prometeu que todos os mortos ressuscitarão. Agora vejam uma coisa. Nós já falamos aqui em outros programas, e esse é um assunto que tem que repetir com uma certa frequência, até porque nossa audiência muda muito, todo dia tem gente nova assistindo, e nós temos que bater em algumas teclas para fortalecer a mensagem da palavra de Deus. Então veja, por exemplo, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, haverá uma ressurreição, uma grande ressurreição. E essa grande ressurreição será a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, certo? Depois de 1000 anos da volta de Cristo, haverá uma segunda grande ressurreição, que será a ressurreição dos ímpios, certo? Quando Jesus voltar, que ressuscitar os justos, os fiéis, esses fiéis ressuscitarão perfeitos, transformados e perfeitos. Depois do milênio, os ímpios irão ressuscitar, só que não ressuscitarão perfeitos. Por quê? Porque eles ressuscitarão para a condenação eterna. E porque eles não aceitaram Jesus como Salvador pessoal. Agora veja, como vai ser a ressurreição dos fiéis? Como será a ressurreição daqueles que morreram em Cristo Jesus? Esse é um ponto que eu me sinto assim muito tocado e emocionado quando apresento esse tema, quando falo da ressurreição. Porque o que está escrito na Bíblia sobre a ressurreição é algo que mexe muito com todos nós. Até porque nós já temos entes queridos que já morreram, não é verdade? Eu tenho meu pai, por exemplo, que faleceu há alguns anos atrás. E tenho outras pessoas amigas e da minha família, pessoas mais distantes, que também já morreram. E eu sei que Deus fez uma promessa da ressurreição. E você também sabe. Então, além de falar sobre o estado do homem na morte, nós precisamos falar sobre a ressurreição. Eu vou lhe mostrar agora na Bíblia o que está escrito sobre a ressurreição. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Olha só. Eis que vos digo um mistério. Nem todos morreremos, ou nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Bem, o que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo claramente o seguinte: eu digo a vocês um mistério. Nem todos vamos morrer. Então Paulo está dizendo, quando Jesus voltar, vai ter muita gente viva, muitas pessoas fiéis a Deus vivas. Então Paulo diz, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, as pessoas fiéis, se estiverem vivas ou mortas na volta de Jesus, serão transformadas. É isso que diz o verso 51. Agora nós vamos para o verso 52. Porque o verso 52 já amplia um pouco mais essa ideia. Estamos em 1 Coríntios 15, agora verso 52. Diz assim, ó: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Uau, é lindo isso, não é? Diz que a trombeta vai soar, a trombeta da volta de Cristo. Então, os que morreram em Cristo, diz o verso 52, vai ser no momento, no abrir e fechar de olhos, ao toque da trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então veja, a pessoa quando morre, vai para onde mesmo? Não lembrou? Não esqueça, a pessoa quando morre vai para a sepultura, ok? Se ela morreu em Jesus, se ela morreu salva, quando Jesus voltar, ela vai ressuscitar e ela vai ressuscitar incorruptível. O que significa ressuscitar incorruptível? Significa que não haverá
nenhuma marca de corrupção do pecado no corpo dos que forem ressuscitados. Entendeu? Hoje, por exemplo, eu tenho em meu corpo, você tem no seu corpo, as marcas da corrupção do pecado. Não é verdade? O envelhecimento, um problema de saúde, um problema físico, uma cicatriz, um problema, quem sabe até mesmo na questão mental ou sentimental ou psicológica. Ou seja, o pecado nos afetou de várias maneiras. Então nós hoje somos pessoas corrompidas pelo pecado. E a Bíblia diz que no momento do abrir e fechar de olhos, a trombeta vai soar e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Alguém pode perguntar, como por aí já me perguntaram várias vezes, pastor, mas vamos supor que uma pessoa morreu e ela está morta já há 500 anos, ou está morta há 1000 anos, já não existe mais nada, não é? Já virou pó, já virou pó. Quem sabe até mesmo onde ela foi sepultada, construíram um prédio, um condomínio, ou fizeram uma piscina, enfim, a pessoa já morreu há muitos anos. Onde era o cemitério já não é mais nada hoje, é outra coisa. E aí, pastor, virou pó, o que vai acontecer? Bom, é o seguinte, de onde Deus fez o homem? Deus criou o homem do quê? Da onde? Não foi do pó? Foi do pó. Lembra? Eu pergunto, Deus vai ressuscitar a pessoa da onde? Do pó. Do mesmo jeito. Então, o mesmo Deus que criou o homem do pó, ele vai ressuscitar o homem também do pó. E alguém pode perguntar assim, pastor, e quem foi cremado? Quem foi cremado, como é que fica? Ué, não muda nada, porque quem foi cremado também vira pó. De um jeito ou de outro vira pó. E assim como Deus ressuscitou, criou do pó, ele ressuscitará a pessoa do pó. Por isso que fala assim, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Isso é maravilhoso. Olha agora o verso 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, hoje nós somos mortais, mas naquele dia, quando Jesus voltar e ressuscitar os seus filhos, nós seremos imortais, ou seja, nós viveremos para sempre. Mas o detalhe aqui é a ressurreição. Você já parou para pensar na ressurreição? Nunca parou? Então para agora e pensa um pouco. Pensa comigo na ressurreição. Você imagina o que significa uma sepultura se abrir e uma pessoa que virou pó sair dali e viver outra vez? É isso mesmo. Agora veja só um problema. Atenção, veja só um problema. Se a pessoa, quando morre, se a pessoa fosse para o céu, como é a doutrina da serpente, se a pessoa que morresse fosse direto para o céu, como o diabo falou lá em Gênesis, e como muitas pessoas ainda acreditam, eu pergunto, para que serviria a ressurreição? Para nada. Ora, se a pessoa que morre já vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para outro lugar, o lugar que ela merece, para que serve a ressurreição? Me diga. Para nada. Aliás, Jesus nem precisaria voltar. Veja que a doutrina da serpente, ela mexe até mesmo com a doutrina da volta de Jesus. E mexe também com a doutrina da ressurreição. Por quê? Porque se a pessoa que morre já vai para o seu devido lugar, primeiro, Jesus não precisaria voltar. Segundo, não haveria ressurreição. Tá certo? Então o que Deus podia fazer? Deus podia fazer o seguinte, bom, eu vou matar todo mundo, aí mata todo mundo e cada um já vai para o seu devido lugar. Jesus não precisaria voltar, ninguém precisaria nada disso. Então, veja como a doutrina da serpente é mentirosa e é contraditória. Agora, o que Deus falou é certo, tem sentido, tem sequência, tem contexto, tá certo? Porque Deus falou, certamente morrerás e vai para a sepultura. E aqui haverá a ressurreição saindo, claro, da sepultura. É isso que diz a Bíblia. E o verso 53 que eu li, diz assim, que o nosso corpo, que hoje é corruptível, imortal, naquele dia será revestido da incorruptibilidade e da imortalidade. Essa é a promessa de Deus, para você e para mim. Então, nós precisamos hoje ser pessoas fiéis, pessoas
que amam a Jesus e que andam com Jesus. E por favor, a melhor maneira de você consolar uma pessoa quando o ente querido dela faleceu, não é dizer assim, essa pessoa está no céu, não chora, está no céu. Essa não é a melhor maneira de consolar, não. Ok? A melhor maneira de consolar uma pessoa quando está sofrendo a perda de um ente querido é dizer o seguinte: calma, acredite na ressurreição. Deus prometeu a ressurreição. Se esse seu ente querido faleceu e faleceu em Cristo, ele vai ressuscitar quando Cristo voltar. A melhor maneira de você consolar uma pessoa é dizendo a verdade para ela, com amor, com respeito e tudo mais. Na verdade, você nem precisa ficar falando muito quando tem alguém que faleceu e a família está sofrendo, você nem precisa ficar falando muito. O que você precisa é abraçar a família e chorar com ela. O que você precisa é abraçar a família e apenas dizer o seguinte: conta comigo, eu estou do seu lado. Apenas isso, e ore pela família, nada mais. Nós não devemos orar pelo morto, devemos orar pelos vivos. Nós não devemos chorar pelo que morreu, devemos chorar por aqueles que estão perdidos e que precisam ser salvos. Em outras palavras, Deus está dizendo para nós hoje que a morte não tem a última palavra. A última palavra é daquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisto? Sim, eu creio. E você também crê. Agora que esse tema está ficando cada vez mais claro, agora que você viu que Deus tem uma promessa para nós, eu preciso conversar com você. Eu preciso ter um diálogo com você baseado em Filipenses 3. Porque Filipenses 3 nos ensina até como será o nosso corpo na ressurreição. Filipenses 3 diz algo tão lindo, tão maravilhoso, que a gente se emociona só de ler essa passagem. Eu quero ler o texto e quero sentar com você para a gente analisar. Vamos lá, Filipenses 3, versículos 20 e 21. Está bem aqui. Pois a nossa pátria ou cidade está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Isso é extraordinário. E para conversar sobre isso, eu quero convidar você a sentar comigo, para que a gente possa conversar aqui na minha sala, aqui no meu sofá, e você aí na sua casa, no seu sofá ou na sua cadeira. Que promessa extraordinária, não é? Diz claramente que o nosso corpo será semelhante ao corpo de Jesus na sua glória. Meu amigo, e agora, o que fazer depois de uma revelação bíblica tão clara sobre a morte e sobre a vida? O que fazer? Sabe o que tem que fazer? É o que está aqui em Tiago, capítulo 4. Livro de Tiago, carta de Tiago, capítulo 4. Olha que texto. Capítulo 4, versos 14. Só o 14 já está bom. 4:14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo dissipa. Em outras palavras, é assim, estamos vivos hoje, mas não sabemos se estaremos amanhã. Hoje você e eu estamos aqui, e amanhã onde estaremos? Essa pode ser a sua última noite, esse pode ser o seu último dia. Então, antes que venha a sua morte, que tal você entregar a vida a Jesus? Que tal decidir hoje mesmo andar com Jesus? Se você fizer isso, se você hoje decidir estudar mais a Bíblia, orar mais, ir à igreja, ser batizado, nascer de novo, se você hoje tomar essa decisão, mesmo que a morte venha amanhã, ou depois de amanhã, ou qualquer outro dia, você estará firme em Jesus Cristo. Porque o mais importante é você viver com Cristo. Se você viver com Cristo e em Cristo,
você estará com a salvação garantida. Portanto, meu amigo, a vida é muito incerta. O tempo passa rapidamente e nós precisamos, mais do que nunca, tomarmos decisões certas para andar nos passos de Jesus. E aí, se você andar com Jesus, não importa se você vai estar vivo ou morto, você vai estar com Cristo. E estando com Cristo, você está com a salvação garantida. Eu lhe convido hoje a abrir o seu coração. Eu lhe convido agora a tomar uma decisão de servir a Deus. Entre numa classe de estudos bíblicos. Conheça melhor a palavra de Deus. Entregue a sua vida para Ele e comece hoje mesmo uma vida nova. Amém? Está disposto? Meus parabéns. Então agora eu quero orar por você. Vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado porque hoje estudamos sobre a morte, a vida, a ressurreição. Obrigado por tantos esclarecimentos maravilhosos que nós tivemos no programa de hoje. Senhor, abençoe essa pessoa que ora comigo. Abençoe essa pessoa que decidiu hoje te servir. Decidiu hoje andar contigo. Decidiu hoje aproveitar cada instante da vida para fazer a tua vontade. Abençoe esta casa. Abençoe este lar. Abençoe esta pessoa. É o que nós pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.